3 de outubro, o Deus que se tornou um conosco. Mateus, capítulo 1, verso 18 até o 23. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivessem antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Mas José, seu esposo, sendo justo e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto ponderava nessas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber Maria, tua mulher, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e lhe porás o nome de Jesus, porque salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito pelo Senhor por intermédio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então, lá de Gênesis 3,15, Deus promete a Adão e Eva que o descendente da mulher, que é Jesus Cristo, esmagaria a cabeça da serpente, ou seja, iria vencer, derrotar a serpente. E a serpente iria ferir o calcanhar de Jesus, ou seja, causar-lhe sofrimento e morte e tristeza ali na cruz do Calvário. Mas ele ressuscitou, que foi uma surpresa para Satanás, e ele então subiu para o Pai, onde está sentado à direita, e virá julgar vivos e mortos, voltará pela segunda vez para terminar o trabalho que ele começou a fazer. Ele não veio aqui só morrer e foi para o céu e resolveu alguma coisa efetivamente? Ainda não. Ele dá esperança, mas uma certeza, mas ainda o diabo não foi destruído, ele só foi derrotado. Será destruído após o milênio, depois que nós formos para o céu, 1000 anos depois, tá? É o dia do juízo final. Então, aqui diz que Deus sempre quis habitar com seu povo. No Antigo Testamento, Deus fez o tabernáculo, que quer dizer tenda, e ficou ali uma nuvem sobre o tabernáculo, indicando que Deus estava ali e coordenando todas as coisas da viagem do Egito para Canaã. Estava vendo tudo, coordenando tudo, dando soluções para tudo, não é? Mas o propósito dele era vir pessoalmente aqui. Então, quando chega no Novo Testamento, Jesus se tornou humano, plenamente humano e totalmente divino. Por que eu disse que é plenamente humano? Porque ele tem a nossa humanidade total. Mas ele veio na humanidade de Adão e Eva. Adão e Eva era sem pecado e sem tendência para pecar. Jesus veio da mesma forma.
sem pecado e sem tendência para pecar. Por quê? Porque a missão dele era mostrar que Adão e Eva não precisavam ter pecado. Porque eles não tinham pecado e não tinham tendência para pecar. Foi uma escolha totalmente livre. E Jesus também vem sem pecado e sem tendência para pecar e livremente dá a sua vida, conscientemente dá a sua vida, onde Adão e Eva entregou a vida eterna conscientemente para o inimigo. Jesus dá a sua vida eterna para nós na presença do Pai. E vamos ver aqui João, capítulo 1. Veja como se cumpre isso de Gênesis 3,15. Capítulo 1, verso 14 até o 18, diz assim: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: Este é o de quem eu disse: O que vem depois de mim, contudo, a primazia, portanto, já existia antes de mim. Então, no livro de João, que não é o João Batista, é o João Evangelista, ele está falando de João, o Batista, que ele disse isso aqui. Porque todos nós temos recebido da tua plenitude, e graça sobre graça. Porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou, que revelou Jesus. Veja que interessante, o Pai queria habitar aqui conosco. Como ele fez? Ele veio através do Espírito Santo. Então, você mostra o seguinte, que a divindade pode se unir na onisciência e na onipresença para cumprir um propósito. É o caso do Espírito Santo, quando Jesus falou: eu vou para o céu, mas eu estou deixando o Consolador igual a mim. Mas eu estarei convosco. Como que ele vai estar? Também através do Espírito Santo. Ele está presente, a onipresença através do Espírito Santo. Agora que Deus Pai está presente através de Jesus Cristo. É interessante isso daqui. Então, por meio de Jesus Cristo, que ele disse, ele se chamará, o menino chamará Jesus, né? Quer dizer, Salvador. Cristo, quer dizer, Messias, o Messias que deveria vir, ungido, né? Aquele que seria batizado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Lembra que apareceram os três? A voz de Deus no céu, quando João Batista batizou Jesus. A pomba, que é o Espírito Santo, que pousou sobre Jesus. E o próprio Jesus que estava ali na água. Então, o Pai, Filho e Espírito Santo. Muito bem, então ele cumpriu a sua promessa, porque lá no Antigo Testamento, ele vivia no tabernáculo, quer dizer, uma tenda igual dos outros, vivendo no meio deles. Mas só Moisés podia ouvir e ver face a face ali a presença do Senhor, não é? Mas
agora nós poderíamos vê-lo face a face, né? Sem nenhuma nuvem, porque Moisés ele via, né? Ouvia, e aquela presença não era total, né? Ele não via claramente assim Deus, né? Diz que Moisés falava face a face, mas no sentido simbólico, né? Como se estivesse vendo. Mas agora com Jesus aqui, ele tinha que se tornar humano, porque senão a glória de Deus fulminava, né, todos aqueles pecadores. Então ele velou a sua glória, ou seja, ele encobriu a sua glória pela carne humana. É algo inexplicável, né? Inexplicável. Mas João fala, nós vimos a sua graça, graça sobre graça, misericórdia, bondade. Ele se tornou um conosco. E é interessante que ele subiu para o céu não como um espírito, mas ele subiu com a nossa carne humana. E a cicatriz que ele teve na cruz do Calvário jamais será extinta, porque será a marca do amor de Deus por nós. Ou seja, o que o pecado pôde fazer e o que a misericórdia de Deus fez. Então, isso vai ser objeto de estudo por toda a eternidade e jamais conseguiremos entender plenamente. O Deus que se tornou um conosco faz parte da missão, daquilo que ele tinha prometido lá para Adão e Eva, e que ele confirmou com Abraão, com Isaac, com Jacó, com todos os grandes patriarcas, e agora ele se cumpre. Eles esperaram 4.000 anos aproximadamente e aguardavam a cada menino que nascia, eles achavam que poderia ser o Messias, mas o Messias nasceu de Maria, uma das mulheres mais puras sobre a terra, de uma família humilde, de uma cidade humilde, de um marido, que seria o marido dela, consagradíssimo, descendente de Davi, e que honraram a Jesus Cristo como família. E Jesus, ali na cruz do Calvário, olhando para sua mãe que estava chorando pela dor do filho, junto a João, o evangelista, ele fala para João: João, esta aí agora é sua mãe, cuide dela. E fala para Maria: Maria, João agora é seu filho, ele vai cuidar de você. Veja que impressionante o exemplo que Jesus deixa para nós. Que Deus continue nos abençoando e valorizando tudo aquilo que Jesus fez por nós. Como? Fazendo isso pelos outros.